amores! Olha a Tiane aqui mais uma vez com vocês para mais uma aula, para mais um estudo aqui, ó, a gente juntinho, eu aqui e você aí na sua casa. O que é um prazer estar com vocês aí na sua casa, mesmo que distante, tá? Vamos lá para o nosso cantinho, o nosso lugar agradável, onde a gente pode estar conversando e onde a gente possa estar aprendendo juntos, tá bom? Pegue seu material de estudo, nossa aula de hoje é de ciências, tá? E nós vamos dar continuidade aos estudos, falando hoje sobre o ambiente terrestre. Nas aulas anteriores de ciências, vocês viram que o ambiente ele é composto por vários elementos. Tem elementos vivos, elementos não vivos, tem ambientes que são naturais, tem ambientes que já foram construídos e modificados por nós, os seres humanos, não é isso? E desses componentes, os elementos que a gente vê que a gente não pode ver, não são elementos não vivos. Nós temos o quê? O solo, nós temos o ar, nós temos a água, porém, são elementos que fazem parte do ambiente e que nós, os seres humanos, as plantas e os animais, necessitam para viver. O que vocês podem observar quando vê essa imagem? Quando a gente fala de ambiente terrestre. Ambiente terrestre, meu amor, é o ambiente que a gente vive. Nós, os seres humanos e alguns animais vivemos no ambiente terrestre. Os ambientes de terra firme, como as florestas, os campos, os desertos, são chamados de terrestres. Eu tenho aqui algumas imagens demonstrando para vocês como é que é feito esse ambiente. Mas, tia, no ambiente terrestre só tem terra? Será? Não, nós vivemos num ambiente terrestre e nele tem uma porção de água também. Tem ambiente terrestre que tem que ter água para a gente poder também sobreviver. Então, vamos lá aprender um pouquinho mais. A quantidade de água disponível em um ambiente terrestre está relacionada à diversidade dos seres vivos que habitam lá. Ou seja, quanto maior a água em um ambiente, permite mais que os seres habitem esse local. Como eu disse para vocês, nós, os seres humanos, precisamos de água, assim como as plantas e os animais. No ambiente terrestre, quanto mais água tiver, mais seres vão habitar nesse local. Porque eles vão ter essa água para eles poderem sobreviver, para eles poderem se reproduzir também. No ambiente terrestre, meus amores, existe uma variação muito grande da temperatura, diferente do ambiente aquático. Esse tipo de solo, o solo que está em cada ambiente terrestre, ele varia de acordo com os seres vivos que habitam nele. Por exemplo, nós temos aqui esse ambiente aqui da fotografia, né? Nós podemos ver que o solo dele, ó, é um solo bastante pedregoso. Aí nós temos aqui algumas plantas, animais. Será que pessoas vivem nesse ambiente? É possível que sim. Porém, ó, vai variar. O solo, ele vai de acordo com os seres vivos que o habitam. Cada ser vivo, cada ambiente varia de acordo com esses seres que o habitam, com a transformação que cada ser faz no solo e no ambiente terrestre em que ele ocupa, tá bom? Nós temos no ambiente terrestre as plantas. As plantas terrestres, elas passaram por uma evolução até se adaptarem aqui ao nosso ambiente. Por exemplo, ó, para que as plantas pudessem sair da água e alcançar o ambiente terrestre, profundas modificações vegetais e reprodutivas aconteceram. Não se tem certeza de como as primeiras plantas terrestres surgiram, mas acredita-se que foi a partir de um grupo de algas verdes. Essas algas, ó, elas ficavam dentro da água todo o tempo. Então, eles conseguiram sobreviver em umas áreas mais pantanosas por períodos alternados de seca. E esse comportamento existe até hoje, né? Tem águas que vivem em água doce, mas que conseguem sobreviver na terra, que conseguem sobreviver em algum ambiente terrestre. Aí aqui, eu tenho aqui, ó, as primeiras plantas terrestres, elas foram as briófitas. Depois você pode aí, junto com o seu orientador, com a mamãe ou o papai, pesquisar como são, o que são as plantas briófitas. Eu tenho aqui só alguns exemplos para vocês.
Esse grupo de plantas, eles existem até hoje. É o que a gente conhece como os musgos, ó. Quando a gente vai num riacho ou quando a gente vai em um local que tem muita água corrente, nas pedras essas plantas vão crescendo. É o que a gente chama de musgo. Então, a partir dessas plantas foram se criando as outras plantas que nós conhecemos, as plantas terrestres. A terra firme oferecia vantagens em relação ao ambiente aquático. Tia, como assim que as plantas saíram da água e vieram para a terra? Aqui elas encontraram a luz do sol mais abundante, também tem menos competidores e uma menor turbulência. Ou seja, na terra firme, o ar e a luz do sol chegava bem mais rápido a essas plantas para que elas se reproduzissem. Não tem tantos competidores, porque não ficavam muitas plantinhas ali acumuladas umas em cima das outras, tá certo? E a quantidade de água que as plantas necessitam também está relacionada ao meio que elas vivem. Olha só, tem as plantas aqui que vivem na água, tem as plantas que já vivem num terreno mais úmido e outras em locais totalmente secos, como é o caso aqui dos cactos. Então, as plantas, assim como os seres humanos e os animais, eles vão se adaptando ao ambiente em que eles vivem, ok? Aí nós temos aqui alguns fatores que influenciam. Esses fatores, eles tornam possível as plantas crescerem em alguns ambientes. Por exemplo, a água, a luz e a temperatura. Eles influenciam para que essas plantinhas cresçam e se reproduzam aqui no nosso ambiente terrestre. A temperatura, em que ela ajuda? Ela ajuda no crescimento e no desenvolvimento das plantas. Ela ajuda na germinação, floração e a frutificação, que são esses processos influenciados pela temperatura do ambiente que a plantinha vive. E cada espécie tem uma temperatura para sua germinação e para sua frutificação. Eu estou dando aqui para vocês só algumas observações sobre as plantinhas terrestres. Depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo a partir das outras aulas, tá bom? Para que a gente possa conhecer melhor os elementos que vivem aqui no nosso ambiente terrestre. A luz, como eu falei para você, influencia, ela é indispensável para a fotossíntese, ou seja, para que a planta possa se reproduzir, não é? Nós temos também, ó, a água. A água nós sabemos que é importantíssimo, tanto para nós humanos como para as plantas e para os animais, para que elas possam se adaptar, para que elas possam se reproduzir também. Aqui eu tenho duas plantas muito bonitas que eu acho particularmente, né? O ipê, que são plantas terrestres, meus amores, que elas ficam muito bonitas quando crescem. Olha esse pau-brasil. O pau-brasil foi a primeira planta que foi encontrada no Brasil que serve para muitas coisas. Ela é uma planta enorme. Depois eu quero que vocês também procurem pesquisar sobre essa planta, no qual tem o nome do nosso país, tá bom? E também os ipês. Aqui na nossa cidade, se a gente for observar, no período mais seco é o período em que os ipês eles se reproduzem e ficam ainda mais bonitos. Alguém já viu um ipê? Eu já vi vários. Tem locais que tem ipês muito bonitos, assim como esse aqui da nossa imagem. Nós temos aqui também o cacto. O cacto são essas plantinhas que quase não necessitam de água e elas são sempre em ambientes muito secos. E as samambaias, que são as plantas que a gente vê aí na varanda das casas, que a gente vê uma criação delas muito repleta aqui pelo nosso ambiente terrestre. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os animais. Os animais terrestres são aqueles que vivem na terra. Podem viver na floresta, nas quintas, nas montanhas ou também nos desertos. Esses animais, eles vivem na terra sem a dependência da água para sobreviver. Eles possuem uma respiração pulmonar, assim como a gente, e de uma forma geral, os animais terrestres são mamíferos, a maioria são mamíferos. Essas espécies buscam se alimentar e se reproduzem, vivem em espaços naturais. Então, a gente vê aqui, ó, o coelhinho, o urso, a onça e o porco. São animais terrestres que vivem em ambientes totalmente diferentes. Nós temos aqui no caso do urso, geralmente a gente encontra ele em florestas, não é?
O porco, a gente pode até encontrar ele também em alguns bosques ou na fazenda, também de ambientes terrestres. A alimentação desses animais algumas baseadas em frutas, em folhas, em carne também, ou até mesmo em outros animais, tá bom? A visão deles e o olfato em menor grau, a orelha, e são seus três principais guias, são a audição, a visão e também a audição, tá certo? Esses animais terrestres, meus amores, também é um outro grupo que a gente vai falar separadamente, porque a gente vai conhecer eles mais profundamente a respeito da sua alimentação, onde eles vivem, né? Como foi que eles surgiram, como é que é formado o corpo deles, a gente também vai estar vendo isso mais à frente. E uma curiosidade que eu, enquanto estudava, achei interessante: o maior animal terrestre do mundo, meus amores, é o elefante. Vocês sabiam disso? É o elefante africano. Ele pode pesar até 13 mil toneladas, perdão, 13 mil quilos. E medir mais de 6 metros. Olha só, já imaginou dar de cara com um elefante desse tamanho, com esse peso? Então ele é o maior. Temos também outros animais bem conhecidos que são grandes, né? Temos também o rinoceronte branco, a girafa, os búfalos, também são animais enormes. Já o menor animal, olha só, é um ratinho bem pequenininho, que ele é do tamanho de uma abelha. Ele se chama Musaranium pigmeu e é o menor mamífero terrestre do mundo. Meus queridos, esse conteúdo sobre animais é muito fascinante. Você pode pesquisar um mundo de coisas interessantes sobre esses animais. Então eu peço que vocês depois não deixem de olhar lá na nossa plataforma, que tem uma pesquisa bem legal para vocês verem também, tá bom? Não deixem de assistir a videoaula completinha. Se tiver dúvidas, parem, voltem o vídeo e um beijo, um forte abraço para vocês, até a próxima aula.